Ilhéus é o município brasileiro do estado da Bahia. É a cidade com mais extenso litoral entre os municípios do estado. Ilhéus foi fundada em 1584 e é levada à cidade em 28 de junho de 1981, numa ação referendada pelo Marquês de Paranaguá. Em 1913, a cidade foi transformada em bispado. O governo brasileiro doava terras a quem quisesse plantar cacau. Vieram sergipanos e pessoas fugidas da seca do Nordeste, do próprio estado e de todo lugar. Em 10 anos, a população cresceu de uma forma explosiva, plantava-se cacau em abundância e vieram pessoas buscando o Eldorado. A região teve, então, seu aspecto totalmente modificado. Nesta época, começaram a se construir belos edifícios públicos, como o Palácio de Paranaguá, que abriga até hoje a prefeitura, e a sede da Associação Comercial de Ilhéus Belas Casas, como a do Coronel Misael Tavares e da família Berbert, uma cópia do Palácio do Catete no Rio de Janeiro, e muitos outros belos prédios. A partir de meados da década de 1980, a cultura cacaueira iniciou seu declínio, deixando de apresentar seu principal atrativo. Se para uns isto representou tristeza e angústia, para a região oportunizou o surgimento de atividades outras que não exclusivamente vinculadas à monocultura cacaueira, como alternativa economicamente rentáveis. Gradativamente, a atividade econômica da cidade de Ilhéus deixou de basear-se exclusivamente na agricultura, despertando sua vocação para o turismo, lazer e o setor de comércio e serviços. Paralelamente, como alternativa de desenvolvimento, foi implantado um polo industrial para a produção de equipamentos de informática. Apesar de a infraestrutura da cidade ainda não ser ideal, tem-se caminhado para o desenvolvimento de ações que proporcionem uma base sólida para o surgimento de uma atividade turística sustentável de médio e longo prazo. O benefício de prestação continuada consiste no pagamento de um salário mínimo a pessoas idosas com até 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que não tenham meios de prover a sua manutenção, nem a sua família tenha meios de sustentá-lo. Estou com a Alba Magnolia, responsável pelo setor de benefícios eventuais no município de Ilhéus, e falaremos um pouco sobre o BPC, o benefício de prestação continuada. Alba, de que maneira o setor de benefícios eventuais atua no município de Ilhéus? O benefício de prestação continuada é executado pela Secretaria de Assistência Social, atende aos idosos 65 anos e acima de 65 anos e as pessoas com deficiência. Quando eles chegam ao setor, eles têm uma parte do acolhimento, né, em que eles são acolhidos, são explicados como é executado o benefício, como ele recebe o benefício, quais os direitos que ele tem em relação ao benefício, quais os documentos que são necessários para fazer o processo da solicitação do benefício. Após isso, ele é encaminhado à Previdência para dar entrada no benefício solicitado aqui. E esse acompanhamento é feito após pelos CRAS. Além dos critérios citados anteriormente, quais são os outros critérios para se ter acesso ao benefício de prestação continuada? Para ter direito ao benefício de prestação continuada, o BPC, é necessário que a pessoa tenha uma renda mínima de 1/4 do salário mínimo. Além desse critério de 1/4 do salário mínimo, ele também tem os critérios da soma da renda. No caso do idoso, ele pode ter um outro idoso que também receba benefício no mesmo ambiente residencial. No caso da pessoa com deficiência, esse benefício ele entra como renda. É necessário fazer esse cálculo de 1/4 do salário mínimo. Certo. E duas pessoas na mesma família, elas podem receber o BPC? Se forem idosos, sim. Porque a renda do idoso é já determinada pelo Estatuto do Idoso, ele não, a renda de um não entra como renda do outro. No caso, o benefício que um idoso recebe não entra como renda para a solicitação, para requerer o benefício para um outro idoso. No caso da pessoa com deficiência, ele entra como renda sim. Alba, de que forma você considera que o BPC, o impacto que o BPC tem na vida dos beneficiários no nosso município, no município de Ilhéus? Olha, a gente observa, tanto no idoso quanto na pessoa com deficiência,
que principalmente no impacto social, né, no convívio social dessas famílias, porque antes eles não tinham uma renda que pudesse facilitar o acesso a outros meios, a outras situações, né, de comércio, de serviços. E a partir desse momento ele adquiriu uma autonomia, porque ele vai ter uma renda e essa renda vai dar direito a um convívio social melhor, mais acesso e também uma autonomia de vida. Ele passa a ser uma pessoa de direito realmente e ser também um protagonista da própria vida, né, que antes ele não tinha isso. Como podemos analisar o impacto financeiro no município de Ilhéus relacionado ao BPC? Nós podemos analisar da seguinte maneira, observando que os idosos e principalmente as pessoas com deficiência, elas não saem para outros municípios para fazer suas compras, elas vão comprar aqui no próprio município de Ilhéus, tanto no nosso comércio como no comércio do próprio bairro onde ela vive. Principalmente as pessoas com deficiência, que têm a dificuldade de locomoção, não tem um transporte de qualidade, né, de facilidade desse acesso. Então é esse dinheiro que eles recebem, essa renda que eles têm cada mês, ele é todo aqui no município de Ilhéus, nos serviços, no comércio. Existe alguma pesquisa relacionada ao impacto financeiro e social do BPC no município? Não, infelizmente não. A gente não tem nenhum tipo de pesquisa executada, nem pelo próprio município de Ilhéus, assim, pelos órgãos municipais, nem pelo órgão federal. Pelo menos nós não conseguimos encontrar nada relacionado a esse tipo de pesquisa, esse tipo de informação. Mas a gente observa que todos os idosos e as pessoas com deficiência, eles consomem no município de Ilhéus. São raros os que saem para consumir em outros municípios. A maior parte do consumo deles é executado aqui no próprio município. Para finalizar, Alba, de que forma a Secretaria de Desenvolvimento Social garante e acompanha o acesso a esse direito, a esse usuário? Bem, no setor 1, né, que é o setor de benefícios eventuais, a gente tem um costume a cada mês relacionar todas as pessoas, idosos e deficientes, foram atendidos e encaminhados para o INSS para dar entrada no benefício, mesmo sem ter um retorno ainda de aprovação ou não desse benefício, eles são encaminhados através de documentos a relação desses usuários para os CRAs, para a busca ativa. Lá no CRAS ele vai ter o acompanhamento familiar, o acompanhamento do próprio usuário do BPC, que é feito, esse acompanhamento é feito todo nos CRAs do território onde a pessoa reside. Alba, muito obrigada então por nos conceder essa entrevista e por nos dar acesso a mais informações sobre o BPC no município de Ilhéus. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Secretário, qual o número de beneficiários e o valor em média que recebe esses beneficiários hoje, no total, no município de Ilhéus? Hoje, entre pessoas com deficiência e idosos, são mais de 8 mil beneficiários e circula na nossa cidade um valor maior de 6 milhões de reais por mês. Isso é muito bom para o comércio de Ilhéus, porque movimenta o comércio, é um dinheiro que chega sempre na data correta e tem muitos comerciantes que aguardam justamente esses benefícios que chegam na conta desses beneficiários para que comprem no nosso comércio.